Com o Pedro Duran, mas agora para falar de um outro levantamento. O Pedro se debruçou aí em dados sobre casamentos e uniões estáveis aqui no Brasil. Tivemos queda. O pessoal não está mais querendo casar, Pedro. Exatamente, Carol. O que a gente percebe é uma queda de 12% nos casamentos e nas uniões estáveis nos últimos 10 anos. E aí, quando a gente fala dessa queda de 12%, não é especificamente comparando simplesmente o ano de 2024 com o ano de 2015, mas é olhando também a trajetória desses casamentos e dessas uniões estáveis que vem caindo ao longo dos últimos anos. A gente vê aqui imagens belíssimas desse mercado dos casamentos que inspira muita gente e que é um dos mercados que vem tendo muita inflação também nos últimos anos. Está cada vez mais caro casar, né? Uma festa de casamento para 100 convidados hoje, ela é muito mais cara do que ela era com os mesmos moldes 10 anos atrás. Talvez essa seja uma das razões de as pessoas estarem adiando um pouco mais as festas de casamento e os casamentos em si. Mas não é aquela união estável, né? De ir lá no cartório, oficializar, nem isso. Exatamente. A união estável, do ponto de vista da estatística, ela acaba sendo cerca de 1/10 do número de casamentos. Então, as pessoas casam muito mais do que registram a união estável. Porque tem muita gente que vive em uma união estável, mas que não é registrada oficialmente no cartório. Vamos trazer então um panorama dos dados para a gente poder dar uma olhada, porque ele tem um detalhe importante que é o momento da pandemia, Carol. Então aqui, o levantamento que eu fiz junto com a Beatriz Poente, a gente está falando dos registros de casamentos e uniões estáveis em milhares de 2015 para 2024. Então quando você tem 4 números, é sinal de que tem mais do que 1 milhão. Então, aqui no ano de 2015, 1.202.000. 2016, 1.176.000. E esse padrão aqui se mantém até o ano de 2019, para cima de 1.150.000 casamentos ao longo do ano. Casamentos e uniões estáveis. Quando chega em 2020, olha a queda. Covid-19. Isso, o mercado de casamentos, ele tem um alto impacto, um forte impacto, despenca no ano de 2020, muitos casamentos são adiados para os anos subsequentes e as pessoas desistem de fazer as festas exatamente por conta do que estava acontecendo na pandemia. E aí, Carol, me lembro de ter, inclusive, acompanhado esses detalhes, fiz reportagens sobre isso naquela época, lá na CNN do Rio de Janeiro, com a Bia, com o Lucas Giannone. E o que a gente percebeu lá? Que o mercado estava apostando muito numa recuperação, num boom dos casamentos pós-pandemia, para compensar o que tinha acontecido em 2020. Mas ele não veio. Isso não aconteceu. Você teve um aumento, mas quando a gente sai da pandemia, ou ainda em 2021, que ainda é um ano de pandemia, a gente nunca mais consegue alcançar aquele patamar, aquele padrão que a gente tinha antes. Então, os casamentos são retomados, você tem até um picozinho ali em 2022 com 1.104.000 casamentos e uniões estáveis, mas isso volta para, em 2024, 1.056.000 casos. E aí, claro, várias razões podem ajudar a explicar esse movimento da sociedade. Alguns psicólogos, antropólogos, li alguns artigos, falam sobre uma mudança geracional, como isso impacta as relações humanas, ou seja, que as gerações mais novas têm relações mais efêmeras ou menos duradouras. Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica, nem um elogio ao formato do casamento, porque cada um sabe da sua própria vida. Mas eu conversei com o Dino Sávio. O Dino é um escritor lá de Minas Gerais e ele escreveu um livro que é O Casamento Não Compensa, que é uma obra ficcional, não é uma obra de verdade. E provoquei ele no sentido de tentar dar uma explicação para o que está acontecendo e explica esses dados. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que realmente houve uma revolução nos relacionamentos nas últimas décadas. Antes, nós tínhamos o dogma religioso de que o que Deus uniu, o homem não separa. Depois veio o divórcio, portanto, o que Deus uniu, o homem pode separar. A mudança que eu vejo principal foi exatamente essas duas palavrinhas, unir e juntar. Antes, nós tínhamos a união, né? Os casamentos eram feitos a partir da união de duas pessoas. Hoje, esse casamento
está mais para a junção de duas pessoas, né? As pessoas estão juntando e não se unindo. E aí, Carol, é bom que se diga, isso é, na verdade, uma reflexão dele. O Casamento Não Compensa, que é o livro, foi lançado nessa semana em todo o Brasil. É uma obra ficcional, conta uma história de um povoado no interior de Minas Gerais e de um casamento que um dos lados queria que acontecesse e o outro lado não queria que acontecesse. Aí tem toda uma discussão, enfim. Mas para além disso, ele traz uma questão ali do divórcio, que é essa instituição do divórcio que surgiu e acabou redimindo aquelas pessoas que no passado eram obrigadas a permanecer numa relação por décadas, né? Nossos avós, por exemplo, tinham uma outra concepção sobre divórcio, sobre casamento e como o casamento poderia terminar. E a gente também olhou os dados de divórcio para poder entender o que estava acontecendo. E, curiosamente, o número de divórcios permanece praticamente intacto ao longo dos últimos 10 anos, num patamar de 70 mil por ano. Então, a gente tem percebido que os casamentos estão caindo, as uniões estáveis estão caindo, mas os divórcios permanecem no mesmo patamar, o que mostra realmente que nós temos mais casais separados, pelo menos do ponto de vista oficial, do que juntos nesse momento.